Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história da coletânea de filmes de curta-metragem, chamada Makeover. Alerta de spoilers a seguir. No início, somos apresentados a um homem idoso chamado Rory, que vive sozinho em sua casa. Sua esposa faleceu há décadas, e o seu amado cachorro fugiu recentemente. Desde então, Rory perdeu o seu objetivo de vida, pois não tem ninguém com quem conversar. Ele passa a maior parte do tempo vendo fotos da sua esposa e relembrando os bons momentos que passaram juntos. Mas em uma manhã ele acorda e decide fazer algo drástico. Rory compra uma revista de relacionamentos e escolhe uma bela jovem chamada Leslie. Ele quer namorá-la e por fim torná-la sua esposa. Mas como Rory é velho e enrugado, seduzi-la será uma tarefa quase impossível. Então ele decide fazer o inimaginável, ou seja, se transformar em um homem jovem e bonito. Normalmente as pessoas se submetem a procedimentos médicos ou treinam até o limite para parecerem jovens. Entretanto, Rory é impaciente e não tem dinheiro para ir ao médico. Por isso ele começa a transformação usando diferentes objetos que encontra em sua casa. No início ele pega uma pequena lâmina de serra e corta a carne velha dos seus pés. Rory não sente nenhuma dor durante o processo, mas sente cócegas. Depois disso ele coloca a cera derretida em suas duas orelhas e as retira quando elas se solidificam. Isso faz com que saia sangue dos seus ouvidos. Feito isso, Rory pinta seus dentes com um fluido corretivo e coloca pó em todo seu rosto. Ele também arranca os globos oculares de uma boneca de aparência assustadora e os coloca em sua órbita ocular. Quanto ao rosto enrugado, Rory tem uma ideia brilhante em sua mente. Ele estica sua pele e a amarra atrás do pescoço com alguns alfinetes. Depois disso, ele passa por mais algumas modificações com a ajuda de tesouras, tinta spray, secador de cabelo, pílulas medicinais e até martelos, para dar a ele uma aparência mais jovem. Depois de colocar uma peruca, Rory faz um zap em si mesmo com uma corrente de alta voltagem para recuperar a sua energia há muito tempo perdida. Quando ele finalmente termina a transformação, surpreendentemente vemos um homem completamente mudado. Ele tem uma aparência arrojada e um sorriso de arrasar, algo que certamente seduzirá as garotas. Na cena seguinte, Rory sai para encontrar o amor da sua vida. Com um pequeno presente em mãos, ele tem certeza que pode conquistar o coração de Leslie. Como esperado, ele faz exatamente isso, e mais tarde vemos os dois em um momento romântico. Eles tomam um sorvete na mesma tigela, correm pela praia, vão a uma festa e também assistem ao pôr do sol juntos. O único problema é que o pequeno cachorro de Leslie, Bacon, parece não gostar de Rory. Ele fica latindo para o homem, o que indica que ele percebeu a fraude. Mesmo assim, Rory continua com as suas atitudes e dá um passo adiante ao presentear Leslie com o seu carro antigo. Naquela noite, eles saem para dar uma volta e parece que Rory e Leslie estão em um conto de fadas. Há pássaros por toda parte e o cheiro de flores encantou o ambiente. No entanto, as coisas dão uma guinada ruim para Rory quando o carro bate em alguns buracos, deixando seu corpo já frágil em um estado precário. Enquanto ele tenta lidar com a situação, de repente Leslie espirra e o seu rosto fica preso no para-brisa. Em uma reviravolta chocante, é revelado que ela também é uma mulher idosa que passou por uma transformação extrema para parecer mais jovem. Rory fica atônito com a visão, e no segundo seguinte, seu corpo também se solta, revelando a sua forma original. Inicialmente, os dois apenas se olham chocados, mas depois se animam e começam a se beijar. E o primeiro filme termina quando o cão Bacon também revela sua verdadeira face, que se revela velha e feia. O segundo curta se passa em um ambiente muito mais escuro e sombrio. No início, vemos 3 crianças indo em direção a uma casa abandonada, conhecida como Trem Fantasma. Entre eles está um valentão chamado Peter, que acabou levando os outros garotos à força, Michael e Sam, junto com ele. Quando chegam ao local, ficam aterrorizados ao ver o estado em que se encontra. Um ceifador gigante paira sobre a casa e várias cabeças decapitadas são vistas penduradas no teto. O garoto mais novo, Sam, quer correr para a praia, mas Peter não o deixa ir. Depois de um tempo, eles avistam uma caveira na parede, que se revela ser a máquina de ingressos. Uma placa ao lado dela diz €1 por passeio. Sem perder tempo, Peter pede aos meninos que tragam o dinheiro que tiverem. Sam ainda está hesitante com a ideia, mas não tem escolha a não ser abrir mão da sua moeda de 50 centavos. Quando a coleta é finalmente concluída, Michael se aproxima nervosamente do crânio e começa a alimentá-lo com as moedas. De repente, o chão treme e baratas começam a sair das fendas. O ceifador gigante também se move, pronto para causar estragos,
mas segundos depois ele congela e tudo fica parado. Isso enfurece tanto o valentão Peter que ele se aproxima do crânio e começa a bater nele com uma vara. Os outros garotos gritam para ele parar, temendo uma reação mortal, mas Peter não dá ouvidos. Por fim, ele quebra o crânio, e assim que faz isso, a porta se abre. No segundo seguinte, o pobre Sam é arrastado para dentro da casa em uma carroça, e antes que os meninos possam fazer algo a respeito, a porta se fecha. E essa foi a última vez que ele foi visto. 30 anos depois, Michael e Peter vão até a mesma casa abandonada para prestar suas homenagens. Acontece que eles vêm aqui todos os anos para lamentar a perda do seu querido amigo. Michael parece ter se tornado um rico homem de negócios, mas Peter é um mero motorista de táxi, cuja vida foi prejudicada pelo alcoolismo. Enquanto Michael deposita as flores, Peter revela que ainda tem pesadelos com aquele dia. Ele também se culpa por ter arrastado o pobre Sam para a casa abandonada, quando tudo o que ele queria era ir para a praia. No entanto, Michael diz que não foi culpa dele, e em uma reviravolta chocante, é revelado que Michael não colocou a última moeda dentro do crânio, e é por isso que o ceifador parou no meio do caminho. Ele estava com muito medo de fazer isso, algo que se arrepende até hoje. A revelação choca Peter, mas ele decide perdoar seu amigo. E assim como da última vez, ordena que ele coloque a moeda dentro do crânio para ver o que acontece. Michael, que também quer saber a verdade, obedece sem pensar muito. Assim que a moeda é inserida, o chão começa a tremer e o ceifador se levanta. Em seguida, a porta se abre e dela sai a mesma carroça de 30 anos atrás. Enquanto os dois amigos observam horrorizados, um garoto branco e horripilante sai da carroça. Ele não é outro senão Sam, o garoto que todos pensavam estar morto. Em um estado de choque e total descrença, Michael se aproxima do seu amigo de infância e tenta iniciar uma conversa. Infelizmente, isso acaba sendo uma má ideia, pois o garoto anormal não é mais o mesmo Sam, e ele se revelou por apenas um motivo: vingança. Em um piscar de olhos, ele quebra o pescoço de Michael e o deixa inconsciente. Depois disso, ele vai atrás do valentão da sua infância, Peter, e acaba com ele de forma brutal, espalhando sangue por todo o para-brisa do carro no processo. Finalmente, um Michael paralisado que está deitado no chão pensa consigo mesmo: e se fôssemos para a praia? O terceiro filme começa em um vilarejo indiano, onde dois irmãos, Veer e Meera, chegam em casa para ver como está o seu pai doente, Rajendra. Eles moram em cidades diferentes e estão se encontrando pela primeira vez em anos. Acontece que Rajendra havia lhes enviado uma mensagem de texto dizendo que morreria em breve. Mas, para o choque deles, ele está vivo e bem, preparando comida na cozinha. Os irmãos então confrontam o idoso com raiva, perguntando por que ele mentiu para eles, quando sabiam que tinha uma agenda lotada. Em resposta, Rajendra diz que precisa discutir algo muito importante. Depois disso, a família vai para a sala de estar, onde se sentam e conversam um pouco. Infelizmente, os irmãos começam a brigar e culpam uns aos outros pelo estado deplorável em que se encontram. É revelado que a mãe deles está no quarto ao lado, completamente paralisada e incapaz de falar. Embora os filhos a amem muito, eles não podem mais vê-la nesse estado. E com o desenrolar da conversa, ficamos sabendo de mais alguns segredos sobre a família. O filho se revela um jogador que já roubou joias da casa antes e está lidando com viciados em drogas perigosas e outros criminosos. Já a filha Meera é uma lésbica que fugiu de casa para viver com a namorada. Atualmente ela está planejando adotar uma criança. Os irmãos estão em total desacordo, pois um vê o outro como fracassado. Quando a discussão começa a se tornar violenta, Rajendra intervém e lhes entrega uma caixa. Dentro dela, Veer e Meera encontram vários brinquedos da sua infância, o que lhes dá um sorriso instantâneo. Por uma fração de segundo, eles esquecem todas as suas preocupações e se alegram com o momento. No entanto, sua felicidade dura pouco, pois Rajendra lança uma bomba. Ele revela que na verdade vendeu a casa e que os novos proprietários se mudarão no dia seguinte. As crianças ficam furiosas com a notícia e perguntam por que uma decisão tão importante foi tomada sem que eles fossem consultados. O velho se defende dizendo que construiu a casa e que tinha todo o direito de vendê-la. Com o dinheiro ganho com a venda, ele agora planeja viver o resto da sua vida na cidade. Enquanto as crianças ouvem chocadas, Rajendra diz: "Qual de vocês vai cuidar da sua mãe?" Na cena seguinte, quando o velho se dirige ao seu quarto para arrumar os seus pertences, os irmãos discutem calmamente o assunto. Veer afirma que vive com pessoas perigosas, portanto, manter a sua mãe com ele não será uma boa ideia. Em resposta, Meera diz que vai adotar uma criança em breve, portanto não terá tempo para mais nada. A conversa pacífica entre eles mais uma vez se transforma em uma discussão,
pois ambos não querem ter nada a ver com a mãe doente. Nesse momento, Rajendra aparece do lado deles e solta mais uma bomba. Ele explica que injetou um veneno mortal na mãe deles e que em 2 horas ela morrerá sem nenhuma dor. Como esperado, isso enfurece as crianças e elas começam a chamá-lo de assassino. Eles então começam a chamar a polícia, mas Rajendra os impede e explica como a sua vida se tornou um inferno hoje em dia. Todos os dias ele tem que alimentar a esposa, limpar os lençóis manchados de fezes e trocar as roupas dela. Em seguida, ele tem que lavar e secar essas roupas para garantir que ela não desenvolva erupções cutâneas. Rajendra está cansado dessa vida e o pior de tudo é que seus filhos nunca estão por perto para ajudá-lo. Antes de ir embora, ele pega uma seringa e revela que é o antídoto para o veneno que aplicou em sua esposa. Então ele entrega aos seus filhos, dizendo que quem quiser salvá-la terá que cuidar dela pelo resto da vida. O filme termina quando Rajendra sai de casa com seus pertences e os seus filhos ficam pensando se devem ou não salvar a pobre mãe idosa. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.